moçada do nono ano, tamo junto aí, vamos iniciar a nossa aula de História, tá bom? Hoje eu estou aqui acompanhado do Anderson, nosso intérprete de Libras, né, que faz esse trabalho importante para que nossas aulas elas cheguem a todos e todas, seja de fato aulas inclusivas, tá? Vamos continuar o nosso debate sobre a ditadura militar em nossa aula de História hoje, tá bom? E, enfim, hoje também estou acompanhado do meu amigo aqui, parceiro, professor de História, professor Luciano. Seja bem-vindo aí à nossa aula. E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui no chat, então qualquer dúvida, qualquer comentário, você joga aqui no chat que a gente vai passando aqui para o professor e vamos debatendo, beleza? Olha aí, gente, para participar do chat, né, para interagir aqui conosco, você precisa ter o nosso aplicativo da Educa Recife. Então, para ter, é muito fácil, baixa aí lá na loja de aplicativos, baixar, né, o aplicativo do Educa Recife. Vocês podem também utilizar o QR Code que vai aparecer aqui, ó, para quem é do sistema Android, tá certo? Então tá aí, ó, é só registrar e ir direto lá baixar o nosso aplicativo. Ah, mas eu não tenho Android, professor, o meu telefone é outro, é o sistema iOS. Então vai mudar aí o QR Code e vai aparecer aqui, ó, o iOS para que você possa baixar, tá certo? Importante que você tenha, gente, a partir dele você pode também acessar as nossas aulas, né, de forma gratuita, sem precisar utilizar Wi-Fi ou dados do seu aparelho ou de alguém da sua família, tá? Então, a internet é financiada, então vale muito a pena vocês baixarem aí o aplicativo e a gente vai conversando aqui durante a aula, então qualquer dúvida, qualquer questão, por favor, mande aí para o professor Luciano, tá atento e vai repassar aqui para a gente, então ele mesmo vai apontar aí algumas respostas, né, professor? Então, vamos lá. Gente, ó, quem conhece essa música, né? Eu não vou cantar, não, porque eu sou um desastre, né? Tem gente que canta bem melhor, mas é aí, né? Ele vai se morar. Alegria, Alegria é uma música de 1967, né? Então é mais ou menos assim: caminhando contra o vento, sem lenço, sem dó. Joaquim quer ficar mangando de mim, pô? No sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou. Então, essa música bastante conhecida, né, da nossa cultura. Estou aqui, já estão mangando de mim que só porque eu estou tentando cantar. Bom, eu sou o melhor professor de história do que cantor, ainda bem por isso que eu estou aqui. Eu então, nem me arrisco. Nem se arrisca, né, professor? Mas é isso, cara. Eu vou, então, essa música, ela representava muito o espírito daquela juventude que não aceitava a repressão, não aceitava a ditadura militar que estava no Brasil desde 64. Já tinham se passado 3 anos. Então, essa música, ela simboliza essa revolta, né? Essa juventude que quer, de fato, ir com liberdade, com direitos e que a ditadura militar não possibilitava. Então, era uma situação muito séria. E o Caetano, ele musicou esse sentimento de revolta, esse sentimento de busca de liberdade, de críticas, né, àquela sociedade do Brasil daquele momento, das relações de poder daquele período. Portanto, convido vocês a escutar essa música. Infelizmente eu não posso exibir aqui, mas vamos lá, procurem Alegria, Alegria, escutem essa música, pensem nesse cenário da ditadura militar. Mas por que eu estou trazendo o Caetano? Olha, o Caetano, assim como Gilberto Gil, Gal Costa, os Mutantes, né, que tinha lá a Rita Lee, entre outros músicos, participaram de um movimento muito rico ali na década de 60, que foi a Tropicália. A Tropicália reunia, sabe, o desejo de explorar melhor a música brasileira, fazer misturas, conhecer melhor a nossa cultura e apresentar essas experiências culturais, né, do Brasil, ao mesmo tempo que fazia experimentos com o rock, com a psicodelia, o rock psicodélico que estava na moda naquele período, né? Ou seja, era uma oposição, inclusive, a outras formas de expressões musicais, a própria bossa nova, que aparecia ali com uma forma de lidar com o samba, mas de uma forma, na minha perspectiva, um tanto elitista, sabe? Que era justamente o pessoal ali da Zona Sul do Rio de Janeiro. Ou então o Iê, né, que apresentava como para os músicos com Roberto Carlos, que era basicamente uma adaptação da música americana, né, enfim. Então a Tropicália, ela trazia também o sentimento da revolta, da liberdade, da vontade de se expressar, da riqueza da cultura brasileira. Então aí estão alguns dos grandes nomes, né? O grupo os Mutantes, o Gilberto Gil e o Caetano. Então esses sujeitos, eles movimentaram bastante a cultura ali na década de 60 e mesmo no contexto da ditadura, estavam cantando, estavam tentando também se colocar ali diante
da diminuição, né, do cerceamento, né? A gente está falando de cercear quando vai sendo cortado, vai ser tolhido, né, diminuído a liberdade, a possibilidade, né, de transitar, de dizer a sua opinião, não é, de pensar aquela sociedade. Bom, e aí foi justamente nesse contexto, gente, que o Caetano Veloso e o Gilberto Gil acabaram sendo presos em 1968. Então, vocês têm aí, né, em 27 de dezembro de 68, Caetano e Gil foram presos e levados para um quartel no Rio de Janeiro, e eles só foram libertados em fevereiro de 1969. A partir daí, eles foram, vou colocar aqui bem entre aspas, tá bom? Foram convidados a deixar o Brasil. Assim, olha, veja só, a gente não pode, né, manter vocês presos porque a nossa acusação aqui não faz muito sentido, né? Eles foram acusados de respeitar o hino brasileiro, nossa, grande, né? Então, de respeitar o hino brasileiro. Mas existe um processo, na verdade, cheio de falsidades, inclusive afirmando que o Gilberto Gil havia lançado um disco com o nome de Che, fazendo a menção ao Ernesto Guevara, então esse disco nunca existiu. Uma série de mentiras no processo e que levaram à prisão, mas a princípio, diretamente acusaram de estar desrespeitando os símbolos nacionais, já que ele fez uma paródia com o hino brasileiro em uma apresentação. Então os dois foram presos, e aí como eram artistas famosos, não tinha como dar um sumiço, né? Que é uma coisa que o regime militar acabou se especializando, fazia as pessoas sumirem do mapa, né? A ironia está aí. Acabaram convidando, é melhor vocês saírem do país, para não acontecer coisas com vocês de ruim, então vamos embora, tá? Então foi justamente isso, eles foram embora, voltaram alguns anos depois para continuar aperreando a ditadura militar, e os artistas fizeram um papel muito importante nisso, tá certo? E aí é interessante a gente pensar nessa trajetória inicial, justamente porque a gente vai entrar aí num período em que a ditadura ela passa a ser ainda mais firme, não é? Porque muitos apoiaram a ditadura no começo, né? Dizendo assim, olha, a ditadura veio aí para corrigir o Brasil, a revolução, aquele negócio todo. Teve gente que inclusive apoiou, depois perdeu o direito político. É o caso do Carlos Lacerda, que era o governador da Guanabara, lá no Rio de Janeiro, né? Estado do Rio de Janeiro, e que depois perdeu os direitos políticos após ter apoiado a ditadura. Muita gente achava que eles só iam derrubar o Jango, o antigo presidente, a gente falou sobre isso nas outras aulas, e que depois os militares iam pegar as bolsinhas deles e dizer, não, podem voltar aí a governar, a gente tirou quem vocês queriam e vamos continuar. Não. Os militares ficaram no poder até 1985. E o que foi pior, não é? Toda a malha que eles construíram de repressão, de tirar direitos, não é, políticos das pessoas, direitos civis, eles vão aprofundar ainda mais porque o nosso robozinho de a situação ficou difícil, professor, ficou bastante. Professor Luciano, em 1968, o negócio ficou ainda pior no Brasil, meu amigo. Pois é, né? Então a gente vê, né, que, como já foi mencionado aí, artistas, né? E a gente sabe a figura do artista, o artista ele está em evidência, ele aparece na televisão. É uma pessoa, né, que tem uma visibilidade, e se com essas pessoas, né, que têm visibilidade, elas foram perseguidas, elas foram, né, convidadas, né, como o professor falou, a se retirar do país, imagine o que não acontecia, né, com um cidadão dito comum, né, aquele camarada que está passando, né, tem a sua vida cotidiana, não está em evidência. Então, se existia uma perseguição contra artistas, né, contra pessoas que estavam na mídia, né, até mesmo contra políticos que apoiaram inclusive o regime, né, mas que depois eles terminaram sendo perseguidos também. Então imagine o que não poderia acontecer com o cidadão comum. Então é um processo muito complicado, né, da nossa história, um processo muito assim obscuro, né, um processo muito assim, um momento, né, que a gente tem que estudar para entender como é que essas coisas se deram e não voltar a repetir, né, não voltar a, de repente, apoiar ou defender práticas, né, que foram colocadas em evidência aí na ditadura, né, nos dias de hoje, né. Como a gente vai ver aí, né, tem gente que até pediu, mas a gente vai
né, estudar isso um pouquinho melhor para a gente não cair naquelas baboseiras que a galera tem falado aí ultimamente, né, professor Luciano? Verdade. Então, assim, ó, nós vamos estudar os principais aspectos da ditadura a partir do ato institucional número 5, viu que na aula passada nós vimos até o 4, tá? E as reações ao regime ditatorial, tá certo? Por quê? Porque é o seguinte, quando a gente chega ali no ano de 1968, o mundo todo, quer dizer, o mundo ocidental pelo menos, ele foi bastante movimentado, sobretudo pelos movimentos da juventude, isso nos Estados Unidos, na Europa, no próprio mundo soviético, a gente teve a Primavera de Praga, nós tivemos lutas pelos direitos civis, pela ampliação da liberdade, né, a liberdade no caso da Europa. Nos Estados Unidos nós tivemos aquele movimento hippie que a gente falou, o Festival de Woodstock, os movimentos contra a Guerra do Vietnã, e aqui no Brasil, 1968 foi um ano marcado pelas lutas dos movimentos estudantis, dos artistas e de vários setores da sociedade civil que se levantaram contra a ditadura militar. A gente tem aí à esquerda, por exemplo, a famosa passeata dos 100 mil, que aconteceram em 68 contra, né, a ditadura militar. E temos também os artistas que participaram, né, desses movimentos, né, contra a censura, né, buscando melhor forma de se expressar diante desse regime ditatorial. Enfim, queríamos que esse regime saísse do mapa, mas ele não só vai permanecer, mas vai reagir aos levantes da população contra a ditadura, que inclusive nas eleições que eram possíveis, a gente viu que o direito às eleições foram bastante cerceados, cortados, né? Não podia mais eleger presidente, não podia mais eleger os senadores, alguns deputados, prefeitos de algumas cidades, né? Então, quer dizer, a coisa vai ficando cada vez mais limitada. Mas o povo ainda elegeu, quando podia, setores que eram mais, né, que ainda faziam algum tipo de oposição política ao regime. E aí eles vão endurecer mais ainda a sua ação. E isso vai se dar justamente durante o governo muito curto do presidente Costa e Silva, né, que foi o segundo eleito, entre aspas, né, escolhido porque os militares queriam, olha, vai ser esse aqui o presidente. Então, os apoiadores, os deputados que estavam lá, que sobraram, acabaram, né, realmente votando no Costa e Silva. Ele governou de 67 até 69 porque ele acabou falecendo, né? Então, acabou, né, enfim, não durando muito tempo, mas foi um período que o endurecimento, né, do regime, né, enfim, acabou atingindo, né, todos os setores da sociedade brasileira. A gente chama aí de um golpe dentro do golpe. Por quê? Porque em 64 já foi um golpe, né, assumiram o poder, tomaram o poder, à força. Mas agora, muitos setores que apoiaram esperavam que eles saíssem, eles não saíram. Eles aprofundaram ainda mais a ditadura, né? Deram um novo golpe, digamos assim, instituindo, gente, o famoso ato institucional número 5. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? O nosso robozinho perguntou aí, acabei de explicar, né, essa questão. Por que o golpe dentro do golpe? Porque justamente existiam setores militares diferentes. Existiam uns que realmente acreditavam que eles fariam apenas uma transição, mas existiam outros que queriam permanecer no poder e promover as mudanças que eles queriam, né? Ou seja, estabelecer um Estado mais autoritário, mais controlador, cercear mais direitos, até que chegassem onde eles queriam, né? Então, nesse sentido, esses grupos acabaram saindo vitoriosos com o ato institucional número 5. Olha, a gente tem primeira folha do ato institucional número 5, que acabou sendo promulgado aí em 13 de dezembro de 1968. Uns pensam que foi mais uma reação aos levantes na população brasileira, outros entendem que é justamente um próximo passo que a ditadura, né, o regime ditatorial, estava realizando naquele momento, tá certo? Então, ó, o que é que o ato institucional número 5 fazia? Então, o primeiro ponto, ele suspendeu os direitos individuais das pessoas, possibilitando que o habeas corpus perdesse a sua aplicação legal. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer o seguinte, veja só, quando, né, um sujeito é acusado de algo, né, então se faz um processo, o sujeito pode até ser preso, e o advogado ele dá entrada lá, né, com o habeas corpus, para que ele possa se defender, ele ou ela, a partir de uma justificativa. Uma vez avaliada na justiça, o sujeito pode, inclusive, responder em liberdade. Então, o regime militar simplesmente acabava com isso. Uma vez que o sujeito preso, né, independente das acusações, ele iria esperar o julgamento preso. Então, não tinha direito, por exemplo, a uma apreciação sobre a acusação que ele recebeu ou ela recebeu. Isso fazia com que a ditadura tivesse mais possibilidade de prender as pessoas, estabelecendo acusações frequentemente falsas, frequentemente sem sustentação, tá certo? E
o sujeito ficasse preso o tempo que o regime queria. Né? Então, quer dizer, em outros termos, todos ficaram suscetíveis, né? Ficaram lá num perigo de serem, né, processados e até presos pela ditadura militar, se assim, né, ela interessasse aos agentes. Né? Então, isso realmente ficou... Quando eu digo agentes, são os próprios militares, seja da polícia, seja do exército, enfim, das outras forças também do militares, né? Marinha, aeronáutica. Então, isso abriu as portas para uma repressão e para a perseguição no Brasil, o que foi muito sério, muito complicado. Então, além disso, ela também permitia ao presidente estabelecer, entre aspas, aí, o recesso. Essa ditadura era tão falsa que ela nem dizia que ela estava fechando o Congresso mesmo. Não, vamos aqui estabelecer o recesso do Congresso Nacional ou o Poder Legislativo na esfera estadual ou municipal. Em outros termos, vou dizer para vocês o que acontecia. Simplesmente o presidente, né, o militar lá, né, o general, dizia, olha, junto com o seu grupo, disse assim, a gente vai fechar o Congresso, mandar todo mundo embora para casa e acabou. Né? Então, eles podiam fazer isso. Inclusive, decretaram o fechamento do Congresso brasileiro, que só foi aberto depois para eleger o próximo presidente. Então, gente, com isso, enfraquecia-se o poder legislativo e judiciário, lembrando que o equilíbrio da democracia são os três poderes funcionando: executivo, legislativo e judiciário. Tá bom? Então, vamos conversar com os professores de vocês, mandem as mensagens aqui para o chat, para a gente poder esclarecer mais qualquer questão que não ficar clara para vocês. Beleza? Então, seguindo, o que é que mais esse regime, o que o AI-5 poderia fazer? Permitia caçar mandatos e direitos políticos de qualquer pessoa por 10 anos. Então, se fosse alguém da oposição, fosse alguém que desagradasse a ditadura, ele ia lá e pá, caçava os direitos políticos. Então, veja, gente, eu podia prender, né, podia sair reprimindo, poderia fechar o Congresso, fechar as câmaras legislativas estaduais e municipais e tirar os direitos políticos de todo mundo que o regime quisesse. Bastava, né, oferecer algum tipo de perigo ou crítica ao regime. E tem gente que ainda diz que isso não é ditadura, que não houve ditadura no Brasil. Paciência, né? Aí é assim, é querer inventar um outro mundo, querer inventar outra realidade, né, professor Luciano? Não tem cabimento um negócio desse. Verdade. Até eu, quando trabalho esse tema, trabalhava, né, com as minhas turmas, eu costumava recomendar também que eles dessem uma pesquisada, né, sobre os chamados brasilianistas, né? São historiadores, né, estrangeiros especializados aí em história do Brasil. E tem um uruguaio chamado René Armand Dreyfus. Ele tem um livro bem interessante, né, 1964, A Conquista do Estado. E ele pega, né, num calhamaço assim, professor, bem, acho mais de 800 páginas, gente, nos quais, né, um terço desse livro aí são só documentos, né, da época, fontes, né, primárias assim da época. Ele mostra, né, que não havia risco nenhum aí de uma revolução aí dita comunista, né, porque esses grupos comunistas que existiam e tinham talvez até o interesse, né, no estabelecimento de um regime comunista aqui no Brasil, mas eles eram desarticulados, né. Eles não se organizavam, né, juntando aí entre si, porque tinham medo também de que no outro grupo tivesse algum espião, alguma coisa, né, e levasse à prisão deles, né. Então, dificilmente a gente teria um golpe comunista aqui no Brasil. Mais um argumento, né, apenas para justificar a tomada do poder. Então, eram argumentos assim, na época, né, sem fundamentos, né, assim, bem dizer, impossíveis, né, de acontecer naquele momento. Então, houve um processo aí de manipulação da opinião pública para que a turma pudesse, né, aplicar aí o golpe. E o que acontece é, no final das contas, né, a ampliação como eu disse, da repressão, da cassação de direitos. Como a gente pode ver aí, ó, a observação que eu fiz, ó, os mandatos de 173 deputados e 8 senadores, entre os quais nós temos aí o ex-presidente Juscelino Kubitschek, né, além de mais 3 ministros do STF, né, eu cito o Vitor Nunes Leal, que era também um intelectual, sujeito que não tinha ligação nenhuma com o comunismo, nem com o movimento socialista, nem qualquer coisa do tipo, mas que eram críticos à ditadura militar, porque eram democratas, acabaram sendo cassados, né? Tiveram que se aposentar ou foram retirados dos seus direitos políticos.
Então, isso mostra, né, a ação da ditadura militar. Ela não era escancarada, não afirmava aquilo que ela estava dizendo, sempre tentava falsear, dava um caráter de legalidade, mantendo, como eu disse para vocês na aula passada, mantém um Congresso funcionando, mas só com quem apoiava o regime ou quem ficava mais caladinho. Quem se expressava contra tinha os seus direitos cassados. Como é que a gente pode dizer que isso era um funcionamento democrático? Não faz sentido. Né? Então, era sim uma ditadura, está muito claro, o AI-5 caracteriza muito bem o que foi essa ditadura militar. Bom, chama atenção para uma coisa, né? O robozinho está dizendo aí, professor, eu vi gente protestando, exigindo um novo AI-5. Por quê? Olha, primeiro a gente precisa dizer o seguinte, essa pessoa que pede AI-5 no meio da rua precisa pegar um livro de história e ler novamente, né? Então, leia o livro de história, meu amigo, saiba o seguinte, se você vivesse no AI-5, você não ia poder sair para estar protestando, não ia poder expressar as suas ideias, tá certo? Então, é gente que usa a democracia para protestar contra a democracia. Então, gente, olha, é estudar história ou procurar um tratamento, porque não existe outro caminho, é gente que não está sabendo o que está fazendo, está sendo contraditório. Agora, bom, para ser bem franco, na verdade, existe um outro caminho. Tem gente que gosta do autoritarismo, gosta da perseguição, acha que a perseguição só vai ser contra o outro, que ele discorda ou ela discorda, né? Ah, então que se discorda de mim, eu quero que seja caçado, perseguido mesmo. Mas é bom lembrar que até durante a ditadura, muita gente que começou a apoiar na ditadura depois foi caçado também, teve seus direitos caçados. Então, né, um dia da caça do caçador, então é importante a gente ficar na democracia e exigir aí o respeito, a liberdade, mas com responsabilidade sempre. Não é só dizer, ah, eu quero dizer, não. É preciso ter responsabilidade também e estudar, buscar se informar sobre o que a gente defende, porque essas pessoas que pedem AI-5 no meio da rua estão com nada, né? Estão completamente equivocadas, precisam realmente estudar um pouco mais de história, entender melhor o que é a história do país, né? Porque, sinceramente, não faz sentido você querer mais repressão, o fim da liberdade das pessoas, tá certo? E, inclusive, o direito de acabar sendo preso, o direito não, né? Acabar sendo preso e não poder nem se defender direito perante a justiça, nem ter o direito a habeas corpus. Enfim, é um contrassenso, né? Então, difícil, né, entender essas pessoas. Mas, enfim, tem gente que acredita em terra plana, tem gente que não acredita na vacina, tem um bocado de gente aí que, sinceramente, está devendo muito para a gente, né, de precisar estudar, se posicionar melhor. Mas vamos seguir, vamos seguir. Tá? A gente reconhece, né, que a sociedade brasileira ela tem vários problemas, né? Que, assim, a nossa democracia, se a gente leva em consideração, né, o processo de redemocratização após 1985, 88, a gente tem um período curto, né, pouco mais de 30 anos, desse processo de redemocratização, de reorganização das estruturas democráticas do país. Então é natural que a nossa democracia ela tenha falhas, né? Mas a gente tem que lembrar que qualquer democracia, por mais falhas que ela possa ter, ainda é infinitamente melhor do que um regime ditatorial. Porque, exatamente, ao menos na democracia, você tem as suas liberdades individuais garantidas, né? Direito de ir e vir, direito de liberdade de expressão, a proteção à vida, o direito aí, como o professor colocou, do habeas corpus, né? Você, em caso de uma acusação indevida, você responder o seu processo em liberdade, não ficar mofando ali na cadeia, né? Enquanto espera ser julgado, julgada. Então, vale a gente lembrar disso, né? Qualquer democracia, por mais falhas que ela tenha, ainda vai ser muito melhor do que um regime ditatorial. E a gente deve lutar não para que essa democracia ela seja extinta, mas para que ela seja melhorada, ela seja aprimorada. E aí, em 1969, gente, acabou sendo escolhido aí um novo presidente após a morte do Costa e Silva, né, que é o Emílio Garrastazu Médici. Durante o governo do Médici, né, foi onde o regime atuou ainda com mais dureza, né? Então, foi um governo marcado aí, como eu coloco para vocês, pela ampliação da repressão, perseguição, exílios, como foi do Caetano e do Gil, prisões, torturas e mortes, né? Então, tudo isso acabou tornando cada vez mais, né, se tornando cada vez mais frequente durante a ditadura militar, né? Então, nosso robozinho, credo, é isso mesmo. É difícil, né? E a construção dos órgãos de repressão. Então, vou destacar aqui para vocês dois órgãos, né? O Departamento de Ordem Política e Social, que foi o DOPS, e também o DOI-CODE, né? O Destacamento de Operação e Informações,
e o Centro de Operação e Defesa Interna. Então, esses dois órgãos, de forma articulada com outros, acabaram sendo responsáveis por muita repressão, prisão, tortura, gente. Muita gente foi presa, foi torturada nos porões da ditadura, de forma, claro, sem que a sociedade tivesse total clareza disso, para delatar outras pessoas que fizessem parte de organizações, de movimentos que de algum modo lutaram contra a ditadura, que na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá certo? Então, bom, e aí, gente, para encerrar, né, um outro aspecto dessa ditadura foi a censura, né? Então, além disso, além da perseguição, da falta de direitos, a imprensa não pôde fazer as publicações que queriam, que trouxessem algum tipo de crítica ou denúncia do regime militar, e também toda a produção cultural, música, peça de teatro, filme, também foi muito limitada. Então, ó, isso vai ser tema da próxima aula, a gente vai continuar falando sobre a censura, vamos falar sobre a luta contra a ditadura e como é que esse regime começa a se esfacelar. Professor Luciano, rapidinho, muito obrigado pela participação de hoje. É isso aí, pessoal. Tamo junto aqui e até mais. E é isso aí, moçada. Obrigado e até a próxima aula. Enquanto isso, eu vou treinando aqui a cantoria, tá bom? Então, caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento.